Eu preciso que o Senhor mova ações na minha direção. Eu preciso que o Senhor realize milagres na minha vida. Comece a falar com Ele. Solte a sua voz. Diga: Senhor, eu estou aqui. O Senhor é bem-vindo. O seu Espírito é bem-vindo. Aleluia. Chame a atenção dele para esse ambiente. Se conecte na presença de Deus. Eu gostaria que os líderes não ficassem dispersos. Começassem a orar também. Aleluia. Sim.
estamos no encontro. O encontro é o quê, minha gente? Você se convenceu os candidatos a ir para o encontro? Vamos lá. O encontro é... O negócio vai ser sério, vai ser demais. Sejam muito bem-vindos, vocês que vão participar desse encontro. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e eu tenho certeza que esse encontro será um divisor de águas na sua vida. Eu vou perguntar para essa equipe aqui: quantos de vocês queriam participar do encontro de novo? Agora você não tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Toda essa equipe aqui ainda está faltando gente. Vai ficar 100% do tempo para servir vocês. Então, se você tiver sede hoje, você levanta a mão, quem traz água para você. Só não vai poder ir no banheiro com você. Mas água para. Então, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que esse tempo é um tempo de muita bênção. Mas vamos ao que interessa. Ao criar o universo, Deus, Ele fez debaixo de tudo do céu princípios espirituais e eternos, regidos por Ele mesmo. Quantos estão ouvindo? Digam amém. Amém. Deus criou princípios espirituais e princípios eternos, regidos por Ele mesmo. E esses princípios são invioláveis. Princípios são invioláveis. Pois Deus ele é justo e bondoso. E colocou limites entre o céu e a terra. Estrelas e estrelas. Sol e lua. Planetas e planetas. Continentes e países. Departamentos e estados. Só que existe uma fronteira entre Deus e o homem. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Isaías, no capítulo 59, e o verso de número 2. Isaías 59, 2. Existe uma fronteira entre o homem e Deus. O texto diz assim, Isaías 59, 2, todos acharam? Devagar, só dois achou. Quantos acharam que amém? Amém. Agora foi os papos. Até o final, vamos lá. Põe o versículo 1, Eduardo, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, olha só, existe uma barreira que nos coloca em dificuldade de nos conectar ao Senhor. Nós sabemos que o nosso pecado ele faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Vocês acreditam no que a Bíblia diz? Que o homem que peca, a ira do Senhor está sobre a cabeça dele. Olha para mim, por favor. Eu sei que no começo a gente vai se assombrar um pouco, mas daqui a pouco as coisas se acertam, fique tranquilo. Você imagina um homem indo orar e a ira de Deus sobre a cabeça dele. O homem indo expulsar um demônio, mas a
Você tem coragem de dizer ao Senhor: Deus, eu não preciso que o Senhor faça mais nada por mim? Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, a partir de hoje, não faça mais nada por mim? Tem coragem? Fazer uma oração lá de madrugada, você levanta irritado e você fala: Deus, a partir de hoje, não faça nada por mim. Deixa quieto, deixa que eu vivo por conta. Você tem coragem? Sim ou não? Não. Isso consciente. Mas nós fazemos isso quando nós pecamos. Quando nós fazemos aquilo que gera uma barreira entre nós e Deus. Nós dizemos a Deus: nós não queremos que o Senhor atue mais na nossa vida. Você tem ideia do que o pecado gera? Tem ideia do que acontece quando nós pecamos? Então, quando nós pecamos, nós dizemos a Deus: eu, a partir de hoje, vou viver por conta própria. A partir de hoje, eu vou viver por minha própria conta. Só que, graças a Deus, essa fronteira, ela só pode ser removida pela obra da cruz. Abra, por favor, Gálatas, capítulo 3, e o verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, o nosso pecado, ele gera uma fronteira entre nós e Deus. Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo, um filho, um herdeiro, e tudo aquilo que ele mesmo possui. Mas esse homem deveria ter o poder de decisão para interagir com o Senhor em toda a dimensão. Esse homem pecou, distanciou-se de Deus. A partir daí, uma série de situações passou a acontecer, afetando diretamente os rumos da humanidade. Então, olha só, Deus, existem pessoas que dizem assim: eu desviei, porque o pastor não me visitou. Eu não vou mais à igreja, porque o pastor não me visita. Olha só, preste atenção. Deus visitava Adão todo dia. Deus visitava Adão todo final de tarde. Mesmo assim o Adão desviou. Você imagina? Todo dia Deus chegava para tomar um café com Adão. E mesmo assim o Adão pisou na bola. Então, olha para o segundinho. Deus colocou em você o poder de decidir. Fala com Ele, está com medo dele, fala com Ele. Deus colocou em você o poder de decidir. Escreva: Deus não leva ninguém ao céu, nem o diabo leva ninguém ao inferno. São as pessoas que decidem aonde vão morar. Pode dizer amém? Amém. Pelo menos finja, está gostando? Várias situações difíceis começaram a ocorrer e afetaram direto os rumos da humanidade. Mas olha só, Deus queria que passo a passo nós entendêssemos os rumos que Ele tinha e o propósito eterno de Deus para a vida do homem. E o seu desejo que o homem tenha um encontro com Ele. O pastor Gaspar leu aqui no começo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Quantos estão se preparando para o encontro com Deus?
mim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 4. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha só, Deus ele tem o desejo que todos os homens eles tenham um encontro com Deus. Olha para o seu irmão e fala com ele: Deus quer encontrar com você hoje. Pastor, por que eu tenho que falar com o meu irmão? Eu vou ficar mais poderoso, a unção vai descer em mim, eu vou falar em inglês, não vai acontecer nada. É só para que você se conecte na mensagem. Estou vendo que vocês estão meio quietão assim. Se conecta com o altar de alguma forma. Então, a forma que eu reajo à mensagem que estou recebendo é a forma que Deus se manifesta na minha vida. Então, a mensagem que vou ouvindo, eu vou me manifestando. Deus vai falando comigo e eu me manifesto de alguma forma. E é dessa forma que Deus vai se manifestar na minha vida, agindo de acordo com a mensagem que eu recebo. Então, se eu fosse você, eu rompia relacionamento com essa cadeira, divorciava dela, e ao momento que a mensagem falar com você, você fica de pé, dá um pulo, dá um grito, vira uma cambalhota, faça alguma coisa em nome de Jesus. Olha só, existem princípios que governam o mundo físico e que nos conduzem ao conhecimento de Deus, assim como existem leis físicas que governam o universo. Existem leis espirituais que governam o seu relacionamento com Deus. A nossa existência no mundo físico teve a autorização do mundo espiritual. Tudo que existe no reino físico tem a sua base no reino espiritual. Ou seja, os discípulos um dia estavam preocupados com 4 meses na frente. Eles diziam assim: daqui 4 meses só nós vamos colher. Nós estamos sem ter o que colher agora. E a nossa colheita é só para daqui 4 meses. Jesus, ele disse aos discípulos: levantai os vossos olhos para cima. Olhai e vede, os campos estão brancos, esperando os braços para a colheita. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não é nós aqui quem mandamos nos céus, são os céus que mandam na gente. Então tudo que está acontecendo aqui já teve uma autorização dos céus. Você está aqui porque houve uma autorização dos céus na sua vida. Você nasceu porque Deus ele tinha algo poderoso para fazer através de você. E é por isso que o diabo ele luta todo o tempo para acabar com o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Então, existem leis físicas, mas também existem leis espirituais que nós precisamos entender para que a nossa vida mude de rumo, mude de conceito e também mude de foco. Quando nós nos preparamos para um encontro com Deus, nós ficamos ressentidos com aquilo que nós não conhecemos. Nós vamos para uma situação que nós não conhecemos. Pastor, eu nunca fui, como é, como vai ser? Não, isso não importa. Você já fez a ficha, fez a inscrição, pagou a taxa, agora é só esperar o resultado, não chegar nada. Porque quando nós entramos em um ambiente espiritual, e aonde estará sendo ministrado todo o tempo mensagens proféticas do reino na nossa direção, Deus ele vai girar uma chave e vai transformar a sua vida para sempre. Aleluia! O diabo fica todo o tempo lançando em você as mensagens antigas do homem que você era.
Ele fica todo o tempo falando do antigo Adão. Ele fala aquilo que você já fez, aquilo que você já cometeu, os pecados que você guarda de estimação. Mas quando nós entramos em um ambiente aonde o único contato que teremos é com a mensagem e a palavra de Deus, Deus ele vai dizer ao diabo e todos os seus demônios para partir em retirada da sua direção, porque um novo tempo de Deus está sendo estabelecido na sua vida, uma nova história está chegando na sua direção. Deus ele vai mover a chave e vai tirar você dessa estagnação, desse marasmo espiritual, dessa situação que a sua vida se encontra, aonde você não encontra saída, não encontra jeito, não encontra meio, não encontra sucesso. Deus está dizendo para você nessa noite que a fronteira que te impedia de se conectar com Deus já foi rompida através do sacrifício na cruz. Irmão, todas as vezes que o diabo não sabe pegar na sua frente, você apresenta a cruz de Cristo e estabelece aquilo que João disse: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia! Nós ficamos presos naquilo que o diabo lança na nossa direção. Quantos aqui já ouviram: você não vai crescer, você não vai ser feliz, você não vai triunfar, as coisas não vão dar certo? Essa é uma sentença que às vezes os pais lançam na direção dos filhos. Você é um burro, você é um dono, você é um idiota, você não vai crescer, as coisas não vão dar certo. Só que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu: Jesus nos abençoou com todas. Eu disse algumas, todas as bênçãos espirituais. Então, se existem bênçãos espirituais, essas bênçãos espirituais elas já estão se conectando no físico, e aquilo que você precisa já está sendo gerado nos céus, e os céus vão derramar sobre você aquilo que você precisa para mudar a chave da sua vida. Aleluia! Olha para mim um instante. O que Jesus fez por você vale quanto? Se você fosse pagar aquilo que Jesus fez por você, quanto você deve a Ele? Vamos lá. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Amém. Se você fosse pagar o que Jesus fez, quanto você deve? Quanto de dinheiro você deve? Deixa eu contar uma história. Existia um homem rico que vivia em uma cidade alta, e existia um homem pobre que vivia em uma cidade baixa. Preste atenção aqui, instante. O crente gosta de história. E esse homem rico, ele via a situação do homem pobre. E o homem rico trabalhava em uma empresa rica. Ele tinha uma casa de homem rico, dirigia um carro de luxo do homem rico, e ele tinha uma vida abastecida. Ele não sabia nem quanto de dinheiro ele tinha na conta. Ele não sabia quanto custava o valor das coisas. Ele só passava o cartão, aquele cartãozão preto, estava tudo certo. O homem rico é assim. Só que ele via a situação do homem pobre. O homem pobre vivia uma situação paupérrima. Vivia como um homem pobre. Comia o rango do homem pobre. Ele nem tinha carro porque era um homem pobre. Vivia doente, sem roupas, com fome. E o homem rico se compadeceu do homem pobre. E todos os meses ele mandava uma oferta em dinheiro. Mandava medicamento para ele curar as suas enfermidades. Mandava roupa para ele cobrir as suas vergonhas. Só que passava um tempo, o homem pobre voltava na mesma situação, enfermo, com fome e pelado.
dia, o homem rico parou de enviar as coisas para o homem pobre. E ele falou: não adianta eu enviar as coisas, porque eu envio dinheiro, ele continua pobre. Eu envio medicamento, ele continua doente. Eu envio roupas, ele continua nu. Eu mesmo vou lá e vou ver o que está acontecendo. O homem rico chegou para falar com o homem pobre. E quando o homem rico chega, o homem pobre o recebe com alegria. E ele pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou o homem rico, aquele que envia todos os meses as coisas para você. Eu envio dinheiro, eu envio medicamento, eu envio comida, eu envio roupas. Só que eu vejo que todo tempo você não muda a sua vida. Você está sendo doente, pelado, sem dinheiro e com fome. Aí eu não mandei mais os meus servos vir. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar na sua empresa. Eu quero receber o seu salário. Eu quero viver a sua vida. O homem rico, ele se apoderou da vida do homem pobre. E aí o homem rico disse: eu quero ir na sua empresa e receber o seu salário. O homem pobre disse para ele: você não pode chegar assim, com essa cara de homem rico, com essa roupa de homem rico. Você não pode chegar desse jeito. Você tem que passar um tempo por aqui, para ficar doente igual eu estou, para ficar magro igual eu estou, ficar em situação difícil igual eu estou. E esse homem rico ficou durante vários meses na casa do homem pobre. E aí ele ficou doente como o homem pobre estava. Ele ficou com fome como o homem pobre estava. Ele ficou anêmico e as suas roupas desgastaram. E até que o homem rico não se destoava mais dos homens pobres. Ele era considerado um homem pobre. E ele foi até a empresa do homem pobre e recebeu o salário. E ele recebeu o salário do homem pobre. Quando ele gritou: homem pobre, ele foi e recebeu. Recebeu o salário, era tão pouco que quando colocou no bolso, já perdeu. O salário do homem pobre era tão pouco que se ele comprasse de veneno e tomasse, nem tanto ficava. Tão pouco que era. E aí, o homem rico, que agora era um homem pobre, ele chega para o homem pobre e diz assim: cara, você ganha pouco demais. Agora eu descobri porque você é um homem pobre. O seu salário é muito pouco. Você não consegue gerenciar aquilo que eu envio. E é por isso que você está assim. Agora eu quero que você vá lá na minha empresa e receba o meu salário de homem rico. Aí o homem pobre disse: você vem com ele com essa cara de pobre. Dizem que um homem sem dinheiro, até o caminhado dele é esquisito. Até o caminhado meu é meio atrapalhado. Aí o homem rico disse: não, eu trouxe aqui da minha terra tudo que você precisa para parecer um homem rico. Aí trouxe, montou uma casa para o homem pobre parecer um homem rico. Ele comia os frutos da terra do homem rico, vestia roupa da terra do homem rico, até que passou vários meses e o homem pobre agora parece um homem rico. E aí chegou o dia de receber o salário do homem rico. E quando chamou o nome homem rico, o homem pobre, que agora se tornou um homem rico, foi receber o salário. Quando ele pegou o cheque, Daniel, ele falou: meu Deus, eu nunca vi um número desse. Eu nem vou voltar mais para a minha terra. Deus me livre. Eu vou ficar por aqui mesmo. Porque o meu salário como homem pobre é muito pouco. Esse salário de homem rico, meu Deus, eu vou ficar por aqui, vou gastar por aqui mesmo e não volto nunca mais. Bom, e acabou a história.
juiz. Um dia, ele olhou para a gente e ele enviou tudo para a gente. Ele enviou os profetas, ele enviou milagres, ele enviou reis, sacerdotes, ele enviou sinais nos céus, ele enviou sinais na terra, ele fez o mar abrir, ele fez o morto ressuscitar. Preste atenção por um instante. Ele fez grandes milagres. Só que ele enviou os profetas, os sacerdotes e os reis e os juízes e todo mundo. Só que nós não conseguimos usar tudo aquilo que ele enviou. Só que chegou um dia que Jesus, sendo um homem rico, ele saiu de onde ele estava. E o texto de Filipenses diz que, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou-se, tomando a forma de homem, ele esvaziou-se da sua glória. E ele veio para ter a vida como nós, homens pobres, tivemos. Ele saiu dos céus, ele desfez-se da sua glória. Isso é um termo grego chamado ekenosis, o alto esvaziamento da glória. E aí ele veio, e ele chegou para nós e disse: eu sou o homem rico, que enviei os profetas, os reis, os juízes, fiz milagre, fiz de tudo, mandei mensagens, e vocês não conseguiram usar isso. Toda vez que eu olhava para vocês, vocês estavam enfermos, doentes, nus, vocês estavam com fome. Só que dessa vez eu não vou enviar profeta, nem rei, ninguém. Eu mesmo vim para assumir o lugar de vocês. Diga um amém aí, irmão. Amém. O homem rico desceu da sua glória e veio ter a vida de homens pobres. Olha só, que interessante. O nosso salário, através do pecado, era qual? O salário do pecado era a morte. Então, o homem rico, ele ficou tempo, trabalhou na marcelaria, fez milagres, e chegou o dia dele receber o nosso salário. Quando gritou, homem pobre, quando gritou, diga o nome de alguém, Francisco, ele levantou. Quando falou Gaspar, ele levantou e disse: sou eu. Quando falou Renata, ele falou: é eu. E ele foi receber o nosso salário. Só que o salário do homem pobre, o salário do pecado era a morte. O salário nosso era tão pouco que não durou muito. Ele recebeu na sexta, ficou no sábado, e no domingo ele ressuscita. O salário do homem pobre era tão pouco que ele pegou na sexta de tarde, ficou só sábado. No domingo ele tinha uns guardas cuidando da sepultura. Ele fala: esse salário é muito pouco, não vai dar para eu ficar muito tempo. É por isso que Efésios diz assim: quando Cristo ele foi crucificado, nós fomos à cruz com ele. Quando ele foi à sepultura, nós fomos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Porque quando ele assumiu o nosso papel de homem pobre, o nosso salário era tão pouco que na sexta ele recebeu, no sábado ele gastou um pouco, no domingo as portas da morte não puderam vencê-lo, porque o salário do pecado era a morte, e aquele que não tinha pecado matou a morte. Ele disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a vitória da morte? A vitória não pôde barrar o Cristo que desceu para ocupar o meu e o seu lugar.
ele recebeu um jardim e ele tornou esse jardim deserto. O segundo Adão, ele recebeu um deserto e ele fez com que esse deserto florescesse. O primeiro Adão, ele trouxe morte com a vida. O segundo Adão, ele trouxe vida com a morte. O primeiro Adão, ele trouxe morte comendo de uma árvore viva. O segundo Adão, ele trouxe vida sendo pendurado em uma árvore morta. Você está ouvindo? Amém? Amém. O primeiro Adão, ele precisou dormir para se fazer Eva. O segundo Adão, ele precisou morrer para se inaugurar a igreja. O primeiro Adão, ele declarou o seu amor. E ele disse: essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. O segundo Adão, ele declarou a sua missão e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando o homem rico, ele desceu e recebeu o salário do homem pobre, ele não conseguiu ficar muito tempo, porque a morte não teve capacidade de segurá-lo. Agora, ele trouxe os frutos da terra dele, e ele montou uma casa chamada igreja. E é nessa casa que nós vamos assumir a identidade de homem rico. Ele preparou a igreja para curar as nossas enfermidades, as nossas mágoas, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos. E é aquilo que Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus criou esse ambiente para transformar você em um homem rico. Diga amém. Amém. Jesus saiu do lugar de onde ele nunca deveria ter saído, para entregar a vida dele no seu lugar. Sendo pendurado no madeiro, ele assumiu o nosso papel. Então, nessa experiência que você vai ter nesses 3 dias, você vai fazer valer a pena o sacrifício da cruz. Toque no seu irmão e diga para ele: faça valer a pena o sacrifício da cruz. Faça valer a pena o sacrifício. Porque o sacrifício da cruz ainda é válido. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que nós devemos muita coisa. Eu não vou tocar mais adiante. Nós vemos que devemos muita coisa. Se essa noite Deus viesse dar um testemunho a respeito de cada um de nós, o que ele diria? Se Deus fosse dar um testemunho a seu respeito, o que ele ia falar de você? Qual história Deus ia contar ao seu respeito? Não, o fulano é crente de meio-dia até as 8. Depois das 8 ele é outro tipo de crente. Deus essa noite te trouxe aqui para te dizer que ele assumiu o seu papel e ele está te preparando para te levar na empresa dele, para receber o salário dele de homem rico. E é aquilo que ele disse no livro de João: eis que eu vou para o Pai, mas vos enviarei o outro Consolador. E aí ele diz assim: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês que fui preparar um lugar. Então o lugar que Jesus preparou para cada um de nós já está estabelecido. Eu quero que você se coloque de pé. Glória a Deus.
Eu quero que nesse momento, todos os que vão participar do encontro, venham à frente, eu quero orar com vocês. E você vai apresentar aqui as suas enfermidades. Você vai